Bacana, bacana. Bom, pessoal, aqui quem tá falando é o Capitani, né? Eu convoquei essa conferência para que a gente pudesse esclarecer algumas coisas aí, algumas notícias um pouco infundadas aí, né, que apareceram ontem, algumas manchetes e esclarecer a situação da empresa no atual momento, tá? Bem, primeiro eu queria dar boa noite a todos aí e queria dizer que a Bebom está operando normalmente, tá certo? Ontem saiu uma notícia no Tribunal de Justiça e depois saiu uma notícia no G1 dizendo que tinham sido congeladas as contas da Bebom. Bem, na verdade a notícia não explicava bem o que tinha acontecido. O que acontece é o seguinte: sexta-feira passada houve a abertura de um inquérito pelo Ministério Público, tá certo? Onde o Ministério Público vai avaliar uma série de empresas, não só a Bebom, tá? Vai avaliar a Nnex, vai avaliar a Multiclick, vai investigar, né, a situação dessas empresas. É, o que a gente pode concluir é o seguinte: a gente conhece, a gente sabe que a Bebom tem um multinível sustentável, um multinível apoiado em franquias. A gente sabe que ela tem 1.800 lojas, mas o Ministério Público ainda não sabe disso. Então nada mais justo que ele investigue e que ele faça o trabalho dele, tá certo? Tentando proteger a sociedade. Acho isso muito bacana e inclusive acho que no final dessa investigação ele vai conseguir separar o joio do trigo e de fato a gente vai ser a empresa mais poderosa de marketing multinível no país. É, o inquérito foi instaurado, né? O inquérito significa a investigação, né? O inquérito é uma investigação. A investigação foi aberta semana passada, sexta-feira, e os prazos são os seguintes: existem 10 dias para a Bebom apresentar os documentos, tá certo? Pertinentes no Ministério Público. O Ministério Público deve ter pedido lá uma série de documentos. No final das contas, ele está investigando se é ou se não é uma pirâmide financeira. Ele deve ter pedido uma série de coisas e a Bebom vai lá levar, tá certo? Ela tem 10 dias para isso. Passado esses 10 dias, a Justiça, ou seja, o Ministério Público, tem 30 dias para se pronunciar a respeito do caso. Caso eles não encontrem nada, que é o que provavelmente vai acontecer com a Bebom, eles vão falar que está tudo certo, que a gente tem um modelo sustentável, eles vão arquivar o processo e eles vão arquivar o inquérito e isso não vai ser instaurado um processo. Tá certo? Ou seja, a gente ainda nem está na fase de processo. Lembrando que ah, existem empresas aí, né, de marketing multinível também, que a gente sabe que está saindo nas manchetes e tal, é, e elas já estão na fase de um processo, já com liminares e tal, não é o nosso caso, tá certo? E eu acho que inclusive nunca vai ser, tá bom? O que eu queria deixar claro é que o congelamento de contas, na verdade, é um congelamento preventivo. Isso não impacta em nada, ou seja, não faz diferença nenhuma para nós, tá certo? Não atrapalha as operações da empresa, esse congelamento de contas. O que é isso? Vamos supor, o Ministério Público começou a investigar uma empresa, certo? Ele está partindo do pressuposto de uma denúncia que pode ser que seja uma pirâmide financeira. Vamos supor que a seguinte situação: o Ministério Público ele não sabe de fato, tá certo? Se é ou se não é uma pirâmide financeira, mas ele está investigando. E ele imagina que o dono, por exemplo, saiba se é ou se não é uma pirâmide financeira. Vamos supor que o dono aí de uma dessas empresas que estão sendo investigadas soubesse disso, pegasse todo o dinheiro e sumisse, tá certo? Isso daí seria ruim para os associados da empresa, tá certo? Então, visando proteger os associados da empresa, isso não aconteceu só com a gente, isso aconteceu com todas, tá? Visando proteger os associados da empresa, existe um congelamento preventivo das contas, evitando que o dinheiro suma de lá e ninguém mais receba, né? O João Francisco se mostrou extremamente receptivo, assim, ele não ia fazer nada com os bens dele mesmo, como ele mesmo disse, ele não estava pretendendo vender nada, ele não estava pretendendo assumir nada, ele quer continuar com a empresa, ou seja, ele acha que isso daqui, depois eu vou até ler uma reportagem, ele acha que a empresa é de fato uma empresa boa para as pessoas e não só para ele, entendeu? Então ele não tem problema nenhum com o congelamento dos bens dele. É,
E na verdade eu acho até lícito parar para pensar. Se você tivesse numa empresa, você também não ia querer, né, que durante a investigação os donos pudessem pegar o dinheiro e sair andando, não é verdade? Então, o João Francisco, que é o presidente da Bebel, não está nem um pouco preocupado com isso. E o congelamento, na verdade, nada tem a ver com a empresa propriamente dita, é só uma medida preventiva, né, de proteção aos associados. O back office, que é o escritório virtual, continua funcionando normalmente, tá, pessoal? Se você entrar lá, você vai ver que estão caindo valores. Se alguém fizer algum ponto na sua menor, vai ser computado no escritório virtual. Os pagamentos estão sendo realizados normalmente, tá bom? Então, por enquanto, a única coisa que a gente tem de fato é uma notícia que pareceu que tinha sido alguma coisa parecida com o que aconteceu com a concorrência, né? É, que foi o fato de você ser inviabilizado, né, o seu trabalho, você ficar inviabilizado de conseguir trabalhar, né, com a empresa, que não é o nosso caso. A gente está conseguindo trabalhar normalmente, você pode cadastrar quem você quiser, você pode comprar novos pacotes, você vai receber pelos novos pacotes, tá certo? De ontem para hoje foi cadastrar, caiu aí na minha conta R$ 300, ou seja, que são 1.000 pontos na menor e assim por diante. E hoje vai cair mais alguma coisa, então estamos despreocupados, tá? O que está acontecendo, na verdade, é apenas uma investigação, e eu acho que essa investigação é muito boa para a gente, porque a gente conhece o modelo de negócio, tá certo? O modelo de negócio da Bebal. Eu queria ler algumas outras informações, assim, vocês me perdoem, assim, eu estou indignado com a Globo e com o G1, que é o site de notícias dele, porque na verdade é um dos sites mais visitados do país e infelizmente eles estão deturpando, né? Eles estão deturpando as informações, chega a ser absurdo assim. O que eu ando vendo é o seguinte, alguém está fazendo alguma notícia assim, bastante sensacionalista, tá? É, todas as notícias que eu li eu vou resumir aqui, eu fiz um apanhadinho aqui, saiu toda de uma entrevista grande e algumas perguntas que foram feitas para o João Francisco. O curioso é que em todas as notícias que você lê no G1, nada fala das respostas do João Francisco, tá bom? Então, eu gostaria de colocar a minha opinião e depois a gente discute a respeito eventualmente, mas eu também gostaria de colocar o que foi perguntado ao João e quais foram as respostas, tá bom? Bom, a primeira pergunta que fizeram aqui na entrevista foi a seguinte, ó. Eu vou ler o que o jornalista perguntou. O Ministério Público argumenta que, embora o equipamento seja homologado, a Embrasystem não possui autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, a Anatel. Pô, isso daí é muito curioso, tá, pessoal? Porque, veja, é, para você ver, né, a notícia quando você lê nos sites fala que, na verdade, a Bebom não tem autorização da Anatel. E isso é uma verdade, ela não tem mesmo. Mas é porque, na verdade, não existe uma autorização. Não existe nenhum tipo de autorização. A Anatel não dá autorizações para quem consome dados. Veja, como que é o funcionamento do nosso sistema, tá? O funcionamento do nosso sistema é o seguinte. Se você trafega dados na rede, tá certo? Se você trafega dados na rede, você manipula esses dados, você precisa de uma autorização. Quem faz isso? A TIM, a Claro, a Vivo, as operadoras de telefonia celular, tá certo? Se você coloca um chip no seu celular e você usa ele para falar, você só está utilizando dados da rede, tá certo? Você não está mudando os dados da rede, então você não está injetando dados na rede, então você não precisa de uma autorização para ter um celular, percebe? Você só precisa de um chip. Né? Quem precisa da autorização é a operadora do seu chip. A Bebom, dentro do rastreador dela, que é um rastreador por telemetria, tem um chip lá, que é da Claro, da Vivo ou da TIM, tá certo? Existe um chip lá dentro. No futuro vai ser um chip da própria Bebom, tá? Que ela vai se tornar uma operadora, aí sim ela vai precisar de alguma autorização, mas nesse momento, tá certo? O que tem lá dentro é um chip dessas operadoras. E na verdade, no final das contas, o que ela faz é uma triangulação de antena lá para saber onde você está. Então, na verdade, não existe nenhuma autorização que ela poderia ter, que ela não tem. Na verdade, ela não tem, porque na verdade a autorização não existe.
E aí as pessoas falam que ela não tem autorização da Anatel, mas ela não tem mesmo. Nem ela, nem nenhuma das concorrentes no mercado de rastreamento possui esse tipo de autorização. Isso daí que é mais curioso, né? O que ela tem sim é a homologação, ou seja, para você ter um equipamento que se liga na rede, e eu trabalhei um pouco na Vivo, eu trabalhei 2 anos na Vivo, então eu conheço um pouquinho de estrutura de rede, tá, pessoal? Para você ter um equipamento que se liga na rede, seja ele um celular, seja ele um rastreador, ele precisa ser homologado porque esse equipamento ele recebe e ele emite uma frequência. Então, para ele se conversar com a antena, ele precisa ser homologado para não consumir mais recurso do que o necessário. E isso o grupo Embrasystem tem. Todos os rastreadores são homologados, todos, sem exceção, tá bom, pessoal? Bacana. Bom, vamos à segunda pergunta aqui do jornalista, né? Que cada uma dessas perguntas que eu estou falando para você gerou uma notícia, tá certo? E a notícia sempre era deturpada, incrível. Bom, vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta fala o seguinte, ó, que o Ministério Público diz que a empresa movimentou 300 mil ano passado e 100 milhões e 100 milhões de reais esse ano. E aí perguntou se esse aumento não levanta suspeitas. Bom, o João Francisco fala que não foram só 300 mil ano passado, falam que essa conta estava errada, fala que ele tem mais de 2 milhões só em venda de franquias e tá, mas vamos parar para analisar esse negócio, vamos parar para ver. Veja, uma empresa de marketing multinível, seja ela qual for, ela é rentabilizada, certo? Uma vez que você abre uma empresa de marketing multinível, a pessoa injeta lá uma quantia, que no nosso caso, se for um pacote ouro aí é 3 mil reais, e uma boa parte desses 3 mil reais eles são direcionados para os ganhos de rede. Uma parte que não é redirecionada pelos ganhos de rede, no caso da nossa Bebom, ele é vinculado, ele é colocado, né, na compra de rastreadores, que serão comodatados no futuro pela empresa. Bacana. Parece óbvio, né? Me parece claro que uma vez que você abre uma empresa de marketing multinível, cada pessoa que entra entre, sei lá, com 3 mil reais, 1.800, 600 reais, seja lá quanto for, isso gera um volume de dinheiro muito grande, né? Agora, não é da própria natureza do negócio? Existe alguma empresa de marketing multinível de sucesso que não, que não tem altas receitas? Pô, você vai abrir um marketing multinível que você está esperando receber bastante dinheiro, tá certo? Até porque grande parte desse dinheiro vai ser distribuído na rede. Então, chega a ser meio um imbecil, assim, porque a empresa começou em março desse ano, e aí esse ano ele tem uma receita muito maior que o ano passado. É claro, o ano passado não tinha Bebom, né? Esse ano que foi aberta a empresa de marketing multinível. Então, eles estão comparando duas coisas maçã e banana, tá certo? É, Veja, é lógico que tem uma diferença de receita. O ano passado não existia. A empresa esse ano existe. Se você abrir uma franquia, seja do que for, esse ano você tem receita. O ano passado sua receita era zero com essa franquia porque a franquia não existia. Não é verdade? Ou sua loja, ou um mercadinho, que seja, qualquer coisa. Então, chega a ser boba a pergunta, mas tudo bem. Também gerou uma notícia ruim, falando que teve um crescimento de 3.000% de um ano para o outro. E isso levanta suspeitas. Pô, mas é lógico, né? É lógico que ia ter um crescimento grande. Bom, vamos à terceira pergunta. A terceira pergunta, o jornalista falou o seguinte: pergunta para o João se ele sabe que são as pessoas que acusaram a empresa. Eu não vou dar muita atenção a isso. Ele fala que ele sabe quem foi e não precisa ser ele para saber. Eu fiz Monavi durante bastante tempo. Talvez algumas pessoas que estejam na sala também fizeram Monavi. No nosso grupo da Monavi houve uma reunião na ABVD, que é a Associação Brasileira de Vendas Diretas, e eles ficaram pensando em como que eles iam acabar com a concorrência que não estava na BVD. E detalhe, é importante já colocar aqui que a Bebom também entrou em contato com a BVD para tentar se filiar, e a BVD, entre outras coisas, está recusando a entrada da Bebom, é, principalmente por causa do bônus comodato, tá? Eles falam que isso mostra que é uma pirâmide financeira. E a Bebom acha que não tem absolutamente nada demais você pagar se você tem condições de pagar. As outras empresas não conseguem pagar um bônus comodato ou alguma coisa que seja equivalente ao bônus comodato, porque as empresas precisam dos associados para vender os produtos. E a Bebom não precisa dos associados para vender os produtos. A Bebom, ela tem uma rede de 1.800 lojas que vendem os produtos. Então, o marketing multinível é diferente. Uma outra questão é que quem decide pela nova entrada de uma empresa na BVD é a diretoria da BVD. E a diretoria da BVD é composta
por representantes da Monavi, representantes da Herbalife, representantes da Amway, representantes que seriam, representantes de empresas que seriam destroçadas, tá certo? Se a Bebom entrasse na BVD. Porque a única coisa que eles têm agora para falar é que a Bebom não tá na BVD. Por enquanto é a única coisa que eles têm para falar, tá certo? A gente tem um código de ética, provavelmente daqui a alguns dias já vai tá no site aí impresso, mas a gente já viu uma sinopse do código de ética dado pelo Edinaldo Bispo lá no Fórum Diamantes e tal. Existe o código de ética, existe sustentabilidade da empresa. A única coisa que a concorrência pode falar da gente ainda, porque logo mais eu acho que talvez nem isso, ainda, é que a gente não está na BVD, tá certo? Porque se a gente entrar, a gente vai reduzir elas a pó. Bom, não precisa ir muito longe. Como eu estou na Monavi, eu também posso falar deles. Pessoas que há 3 meses atrás ganhavam 30, 40 mil reais, que eram diamantes, tá certo? Próximos a mim, meus uplines não estão conseguindo ganhar como bronze, o que significa lá ganhar 2.500 reais por mês, tá certo? Então pra você ver como que elas estão sofrendo também. Bom, então ele fala que sabe quem foi, fala que vai falar, mas isso daí é indispensável, todo mundo sabe quem foi, não é verdade? Bacana. Vamos à quarta pergunta aqui, tá? Fala que o faturamento, que na verdade o Ministério Público reclama que o faturamento da empresa vem principalmente das taxas de adesão. E aí o jornalista pergunta, se a taxa causa tanto problema, por que a Bebom cobra? E o que ela representa no faturamento da empresa? Bom, é uma outra pergunta meio besta, parece até que o cara não tem a menor noção do que é marketing multinível, mas vamos lá, vai. A taxa de adesão, ela serve, na verdade, para comprar rastreadores que serão comodatados. O João Francisco fala que o ano passado ele vendia um rastreador a R$ 899. Eu vou repetir. Ele vendia um rastreador a R$ 899 e comodatava por R$ 450 cada equipamento. Hoje ele dá de graça, certo? A entrada de outros players no mercado, principalmente empresas estrangeiras, estavam dando facilidade e elas têm custos menores porque elas trazem o produto de fora e tal, e acabar matando a Unipex 1000 se ela não aderisse ao marketing multinível, se ela não tivesse uma saída para isso. E não é por isso, ou seja, ele quer atingir clientes que não querem pagar pelo aparelho, principalmente seguradoras, é o que a gente sempre fala, né? E ele precisa dar o aparelho de graça e provavelmente não tinha caixa para isso, e aí ele criou a Bebom. Tirando isso, também tem o fato dele querer, né, construir uma empresa para as pessoas. Aí ele falou que só esse ano a previsão de faturamento só com a venda de franquias é de 100 milhões de reais, tá certo? E ele tem uma previsão que ele tenha mais de 5 mil franquias até o final do ano. Ele está numa taxa de vender de 10 a 20 franquias por dia. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A Unipex 1000, ela tinha um modelo de negócio que mudou depois do crescimento da Bebom. Qual é que era? A Unipex 1000, ela atendia principalmente clientes empresariais, controle de frotas. Então, quando tinha um problema, eles destinavam um técnico, o técnico ia até a empresa e fazia o reparo ou a substituição do rastreador, tá certo? O que vem acontecendo? Uma vez que você agora passa a ter um rastreador no seu carro, tá certo? Você, pessoa física, né? Eles precisam ter áreas de atendimento a esse público. E como você faz, né? Você precisa ter lojas. E agora você não pode mais destinar um técnico para ir na casa de cada um. O tempo de translado é consumir muito desse técnico. Você precisa fazer com que as pessoas venham até você. Isso aumenta muito a produtividade e reduz os custos de produção. Então, o que você faz? Eles comercializaram, agora na última feira de franquias, e estão comercializando lojas da Unipex 1000, que são lojas grandes. Nos próximos meses vocês vão ver pipocando aí na rua várias lojas da Unipex 1000, onde você vai até lá, para seu carro, eles instalam o seu rastreador, ou eles reparam o seu rastreador, eles dão eles fazem esse serviço de atendimento ao público, pessoa física, tá? E eles vão ganhar uma parte, tá? Eles vão ganhar uma parte desse dinheiro da Bebom, ou seja, quando você pagar R$ 80 por mês, né, pelo seu rastreador, que é o que a gente paga, só recapitulando rapidinho, o bônus comodato é de R$ 800 e você paga R$ 80 por mês. Líquido caiu 720 lá que a gente mostra na apresentação. Mas o bônus é de R$ 800 e você paga R$ 80. Desses R$ 80, 10% desse dinheiro vai para a franquia. O que significa que vamos supor que
sei lá, na Zona Leste você tenha 10 franquias. E naquela região você tenha 100 mil cadastrados. É um dado hipotético, tá, gente? É fantasioso. Eu não sei quantos cadastrados tem na Zona Leste. Mas cada um desses 100 mil cadastrados, você tem 10 franquias. Cada franquia vai controlar, né? Vai suprir em torno de 10 mil cadastrados a R$ 8 cada um por mês. É uma receita de R$ 80 mil por mês. Então você vê que a franquia é muito sustentável e ela vai ter esse dinheiro para fazer esse atendimento ao público, tá? Então, na verdade, o modelo de negócio vai muito além do que simplesmente você achar que é entrar dinheiro, os que estão entrando estão pagando quem está dentro, que é a pirâmide financeira. Tá? O modelo é muito mais complexo que isso. Ele se apoia tanto no fato de você já ter uma rede, um canal de distribuição para distribuir o rastreador e também os outros produtos, né? Como você também se apoia nas receitas das franquias. O grande lance é você conseguir associar a um marketing multinível a uma rede de franquias. Esse foi o grande lance da Bebom e é por isso que a concorrência está tão desesperada, tá? Bacana, pessoal. Vamos aqui ao quinto, a quinta pergunta, tá certo? Eles perguntam aqui quantas franquias tem mais ou menos. Ele falou que quase 2.000. E ele falou que eu não sabia exatamente o número preciso, até porque eles estão vendendo de 5 a 10 franquias por dia, então fica difícil, né? Bom, aí o jornalista pergunta se o João Francisco se arrependia de utilizar o marketing multinível. O João Francisco, uma vez, né, que os bens dele estavam congelados, o João Francisco é muito claro em dizer: eu não me arrependo porque eu não desisto das pessoas, tá certo? O marketing multinível é a Bebom, tá certo? É um modelo de negócio para as pessoas, é um modelo de negócio que realiza sonhos, tá certo? E é um modelo de negócio que está quebrando a concorrência, e eu já participei de outras duas empresas, então eu posso falar com propriedade. São empresas onde apenas 3%, isso daí tá na Monavi. Se você pedir para alguém o playbook, que é o livro que fala, que é feito pela empresa, para a divulgação da empresa, a empresa coloca que menos de 3% das pessoas conseguem reaver o dinheiro investido. Quanto mais ganhar algum motivo de coisa. 3%. 3%. Tá certo? Então, a ideia da Bebom de entender que a sua primeira empertada no marketing multinível não deveria diminuir, depletar, colocar a perigo a sua segurança financeira, a segurança financeira da sua família, isso tem tirado o sono da concorrência, tá? Bom, vamos à próxima pergunta, tá certo? O jornalista pergunta quantos equipamentos de rastreadores estão em funcionamento hoje, tá certo? O João Francisco falou que não tem essa informação precisa, mas que eles estão entregando de 5 a 10 mil equipamentos por dia. Lembrando que daqui a uns 40 dias aproximadamente, eles têm a previsão de estar entregando o seu rastreador em até 15 dias, o que significa que eles vão estar com um potencial de entrega de 20 a 40 mil rastreadores diários, tá bom? Bacana. Bom, próxima pergunta. O Ministério Público começou a investigar uma relação entre a Bebom e a Telex Free. E aí ele pergunta se as duas empresas têm algum tipo de relação. O João Francisco é claro em dizer que elas nunca tiveram, nunca houve qualquer tipo de transferência de dinheiro entre a Telex Free e a Bebom, tá certo? Eu quero deixar claro aqui, pessoal, que isso daqui é importante, está no nosso código de ética, então eu gostaria de dar esse treinamento para vocês, assim, fazendo parênteses bem rapidinho, tá? Independente do que a gente ache da Telex Free, da Multiclick, da NNex ou de qualquer outra empresa de marketing multinível, eu falo aqui da Monavi porque eu entrei lá, eu compro os produtos deles até hoje, eu conheço o modelo de negócio, tá bom? Mas, por via de regra, quando você estiver falando com qualquer pessoa, tá? É importante que a gente seja solidário à concorrência. O
que eu quero dizer com isso? Independente de qualquer coisa, independente do modelo de negócio ser bom ou ruim, é claro que a gente quer ser a melhor empresa de marketing multinível, é claro que a gente quer passar a Telex Free e todas as outras e ser a grande e tal, bacana, mas é importante que a gente nunca fale mal das outras empresas, tá? Você pode falar os dados reais. Por exemplo, eu falei aqui que só 3% da Monavi, isso é um dado que eles mesmos deram, tem reportagem na Exame que eu posso passar o link aí, onde fala que em torno só de 3% da rede ganha algum tipo de bônus. Tá certo? Eles não possuem o equivalente ao nosso bônus comodato aqui, tá certo? É, então assim, mas de qualquer modo eu gostaria de falar para vocês que vocês não falem, ah, a Telex Free é uma porcaria, ou a outra empresa lá não é legal e tal. Não vamos fazer isso não, tá certo? A gente tem que ter em mente que todas as empresas são do mesmo conjunto de marketing multinível, do mesmo setor aí que é o marketing multinível. Então a gente fazer propaganda negativa do outro, a pessoa que não tem conhecimento não vai saber discernir, diferenciar entre a empresa Telex Free e a nossa empresa, ou entre a empresa NNEX ou qualquer uma das outras, tá certo? Então assim, quando você falar da concorrência, é importante que a gente coloque que existem diferenças entre o nosso modelo de negócio e o modelo de negócio da concorrência, mas, entendeu? Vamos evitar falar mal. Até porque quando uma empresa de marketing multinível é fechada ou é embargada, como aconteceu com a Telex Free, né? Milhões de famílias, milhares de famílias deixam de ter uma receita e deixam de contar com o rendimento que estava vindo dessa empresa de marketing multinível. Então isso é muito triste, tá certo? É importante, é bom pra gente que todo mundo ganhe dinheiro. Seria legal que todo mundo achasse que marketing multinível é uma maravilha e a gente ia ter muito menos dificuldade de passar a nossa ideia, tá certo? Então, isso está no nosso código de ética, vamos tentar respeitar essa parte aí. Ele fala que, de qualquer modo, nunca houve transferências. O que existe sim, tá, pessoal? É que algumas pessoas que trabalhavam, ou ainda trabalham eventualmente, não sei, na Telex Free, elas também fazem rede aqui na Bemol, né? E isso não é proibido de maneira nenhuma, tá certo? Talvez seja proibido lá na Telex Free, não sei, mas isso daí é problema deles lá. A nossa questão aqui é que muitas pessoas que trabalhavam lá trabalham aqui. O Maurício Maia, inclusive, que é o nosso triplo diamante, né, da nossa equipe, o nosso upline master aí, ele é uma das pessoas que fazia Telex Free, tá bom, gente? Mas assim, a transferência de dinheiro, esses negócios de falar que é mesmo dono, isso daí é uma embromação. O presidente da Bebom e o dono da Unipex Mil é o João Francisco, lá é um cara lá dos Estados Unidos, sei lá quem, tá certo? Então não é a mesma empresa e não se trata da mesma coisa, tá certo? Não é uma continuação de modelo de negócio. Pelo contrário, a gente aprendeu muito com os erros deles, né? E a gente pegou as coisas boas e tentou melhorar as coisas ruins. Então, na verdade, o mercado vai evoluindo e a vida é assim, né? A gente vai sempre melhorando. E sorte nossa que a gente está na empresa que está sempre melhorando. Bom, a próxima pergunta. Perguntaram para o João Francisco se ele já tinha respondido por crimes financeiros. Ele falou que essa informação é falsa, tá certo? Ele falou que ele já trabalhou numa outra empresa de rastreamento, que houve sim um processo. Ele foi um engenheiro-chefe lá que implantou o sistema e aí é uma empresa de grande porte. Ele não citou aqui na reportagem qual que é o nome da empresa, tá certo? Mas ele falou que é uma empresa de grande porte. E ele falou que houve um processo, mas não foi um processo por crime financeiro, foi um processo por outro motivo lá, que ele também não detalha muito, não tem o número do processo aqui, não consigo dar mais detalhes. Mas ele falou que ele foi envolvido num processo, mas ele não era dono da empresa, ele não era gerente da empresa, ele era apenas a pessoa que estava implementando e acabou estando o nome dele no meio, mas o negócio já está resolvido. Então não tem nada a ver uma coisa com outra, que esse negócio de falar que é crime financeiro é conversa, tá? E, e aí ele faz dois desabafos, tá certo? Ele fala que os brasileiros estão acostumados a ganhar 5, 10 mil reais. Quando você começa a ganhar muito mais, isso se torna crime, tá certo? Essas foram as palavras dele, eu não vou comentar nada a respeito. E ele fala, isso daí ele faz um outro desabafo, que é que a mídia, não só no Brasil, como em todos os lugares, são controlados por pessoas poderosas e influentes. E é muito difícil achar algum portal de notícias que esteja preocupado com a verdade, tá certo? E a maior preocupação é, na verdade, com o número de acessos.
eu nem tinha lido isso daqui até 5 minutos antes, eu já estava revoltado, foi por isso que eu pedi essa conferência. Foi pelas notícias que eu li no G1 ontem mesmo, quando eu recebi a notícia, não fazia o menor sentido como que um inquérito que tinha sido aberto sexta-feira já tinha uma decisão e na verdade não tinha, né? São duas coisas diferentes, ou seja, eles tinham embargado uma empresa com 4 dias de investigação e na verdade essa minha confusão ao ler a notícia, eu acho que é a confusão de todos aqui na sala, né? Quando leram a notícia, na verdade é porque a notícia não estava falando a verdade, não estava expondo o que era de fato, a notícia queria era chamar atenção, né, para a notícia. Então, na verdade, eu acho que o que eu peço para vocês é que vocês sempre, antes de publicar alguma coisa e tal, chamem o seu upline inbox, tentem evitar boatos, não comentem nada de alguma notícia, seja ela ruim ou boa, que seja, não comentem nada sobre a empresa que você não tenha absoluta certeza, sem que o negócio tenha sido verificado. Eu sempre tento, quando eu passo para vocês algumas notícias, colocar o número do processo, ou colocar os links de... vocês estão me ouvindo aí? O Fábio falou que ficou mudo. Vocês. Mais alguém além do Fábio, por favor, coloca se vocês estão me ouvindo, de 1 a 10 aí. Tá ok? Tá ok? Ah, tá bom. Então foi o Fábio mesmo, ele. Ok, obrigado então, pessoal. Eu vou continuar. Voltou, bacana. Só era o Fábio mesmo que tinha caído. Maravilha. Obrigado. Bom, então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, por favor, antes de espalhar qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de boato, seja ela boa ou ruim, eu sei que a gente tem uma certa ansiedade com isso, né, é natural. é, eu peço para que vocês confirmem, procurem links verdadeiros, assim, investiguem aquela notícia, tenham o número de processos, leiam a decisão, entendeu? Eu imagino, e eu acho que isso daí é muito importante nesse mês aqui, a gente está passando por como disse uma downline minha, por um calvário, né? Ou seja, a gente está passando por uma dificuldade aí, não só a Bemon, como todas as empresas de marketing multinível, é ruim para o setor em geral que existam notícias negativas, tá certo? Independente se amanhã uma empresa, todas as empresas se derem bem e as investigações foram arquivadas, algumas se derem mal, outras bem, e é triste, como eu disse, é triste para todo mundo quando uma empresa de marketing multinível é embargada, é o sonho de pessoas que tá sendo podado, tá certo? Eu imagino que no nosso caso, dados os prazos da justiça, tá certo? Esse mês de julho vai ser um mês um pouco difícil pra gente. Vão ter um monte de notícias meio desencontradas, o que faz com que quando você for falar com as pessoas, a pessoa que não tem conhecimento de causa, que não tá no meio e tal, ela vai ter dificuldade para entender, até a gente tem um pouco de dificuldade, não é verdade? Mas eu acho também que depois que saiu o aval da justiça dizendo que a Bebom é de fato uma empresa sólida, é de fato uma empresa com ética, tá certo? É uma empresa que de fato não está cometendo nada de errado. E eu quero deixar claro aqui o contrato, tá, gente? O contrato não promete que você vai ganhar R$ 720 por mês. O contrato promete que ele vai dividir com você 50% do lucro dele advindo das atividades produtivas que ele tem. Ou seja, em outras palavras, se ele vai comprar com o seu dinheiro 20 rastreadores, ele promete te pagar metade do comodato dos 20 aluguéis. Agora, isso é óbvio, gente. Você acha que ele te pagaria? Você acha que a empresa conseguiria te pagar se ela não tivesse dinheiro? Ela só vai te pagar se ela tiver dinheiro, certo? Ou seja, o bônus comodato é uma divisão de lucros, tá certo? O bônus comodato não é um lucro que ela te promete sem ter lastro, tá certo? E essa é toda a diferença. Se ela te prometesse R$ 720 ou R$ 800 que seja, que é o bônus comodato, sem que ela falasse de onde vai sair esse dinheiro, isso daí seria crime, ela tá mentindo pra você. Ela não sabe se ela vai conseguir esse dinheiro. Agora, se ela fala que ela vai dividir com você o dinheiro que ela conseguir, ela tá sendo honesta, tá certo? E a Bebom é assim, o contrato é isso. É que a gente, a Bebom é uma empresa muito nova, a gente foi passando a ideia que esse dinheiro era um dinheiro que você podia contar a qualquer custo. Olha só, você pode contar, uma vez que a empresa esteja crescendo,
Você pode contar com esse dinheiro. Ela vai dividir com você, tá certo? Ela não vai fazer como empresas na bolsa de valores que prometem um dividendo e no final das contas faz uma manipulação nas contas lá, ou seja, investe o dinheiro e não te paga nada. Né? Nas minhas apresentações eu dou muito esse exemplo da Claro. Né? A Claro é uma empresa é uma empresa que tem um dono, né? Que é o mexicano lá, e é um dos homens mais ricos do mundo, e ela promete dividendos. Ela lança uma ação na bolsa de valores que promete dividendos. O que são dividendos? É a divisão dos lucros da empresa, tá certo? Só que quando chega na hora dela dividir o lucro, o que ela faz? Bem, vamos supor lá que ela teve 100 milhões de lucro. Ela pega esses 100 milhões, ela investe na construção de antenas, com compra de imóveis e tal, na infraestrutura dela em geral, e aí no balanço dá que ela teve lucro zero ou lucro negativo, tá certo? Mas na verdade ela teve lucro, é que ela reinvestiu esse dinheiro. Aqui o que a Bebom faz? Ela já te diz quais serão as regras para ela fazer essa divisão de lucros. Ou seja, se você investiu e ela comprou 20 rastreadores, ela vai te pagar metade do comodato dos rastreadores que ela vier a comodatar. Parece claro que se ela não conseguir comodatar por algum motivo, e ela eventualmente não tiver dinheiro, ela não vai te pagar. Mas isso não é uma coisa ruim, isso daqui é uma coisa óbvia, porque é impossível alguém te pagar alguma coisa se não tiver dinheiro, certo? Então assim, é importante a gente ter isso em mente, tá? É uma divisão de lucros. E eu acho que é isso que está no contrato, é isso que faz a diferença da Bebom para a concorrência, tá certo? É o fato dela prometer o que ela pode te dar. Ou seja, ela pode te dar metade do lucro que ela tiver, tá certo? Então, eu queria falar que, para finalizar aqui, tá? Que a gente, enquanto estiver havendo as investigações, provavelmente vão existir notícias distorcidas, então a gente vai tentar aí, sei lá, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que aparecer alguma informação mais relevante, a gente vai tentar fazer esse treinamento, tá? Para deixar todo mundo a par. E o importante é que, passado isso, eu tenho certeza que, passada essa investigação, não vai haver nenhum ônus para nós. A Bebom vai conseguir passar por essa investigação sem percalços, tá certo? Eu tenho certeza que após disso a gente vai ser, sem dúvida nenhuma, a maior empresa de marketing multinível desse país, tá certo? A gente tem o plano de remuneração mais agressivo e eu queria que alguém citasse uma outra empresa de marketing multinível que já começou, que já nasceu com respaldo de 1.800 lojas. Tá certo? 1.800 franquias. Simplesmente não existe. Tá certo? Eu sempre pergunto, quando eu falo com alguém que fez parte de outra empresa de marketing multinível, eu sempre pergunto o seguinte: quando a sua empresa nasceu, ela tinha que tamanho? Parece meio boba a ideia, né? Porque todas as empresas, quando nascem pequenas. A Bebom é uma exceção. A Bebom nasceu grande, ela nasceu do tamanho de 1.800 franquias. E isso faz toda a diferença. E hoje ela já tem mais, sei lá, 5 empresas. Eu já perdi até as contas aqui. Eu tava com um negócio aberto de quantas empresas ela tem. Ela tem empresa de café, ela tem a EagleSat, que faz tanto sanitizante à base de ozônio, quanto o purificador de água e tal. E ela tem mais um monte de empresas aí de cosméticos. Então, ou seja, ela é um grupo gigante já, tá certo? Que emprega mais de 5 mil funcionários no país inteiro. E eu acho que eu acho que o Ministério Público e a Justiça eles vão levar isso em conta, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Como disse o Maurício Maia, ninguém pode destruir seu sonho, tá certo? Então, não pode, não vai. E a gente está numa empresa muito sólida, numa empresa muito sustentável, e a justiça vai perceber isso e a gente vai usar essa investigação como argumento nas nossas apresentações. Fomos investigados como a Herbalife. A Herbalife, quando entrou no Brasil, também foi investigada, tá bom? Fomos investigados e a justiça deu o seu aval dizendo que nós somos idôneos. É isso que a gente vai usar o mês que vem nas nossas apresentações, tá bom, pessoal? Um grande abraço, obrigado pela presença de todos aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu tô aqui para responder mais alguns minutinhos. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Como que eu paro? Nossa, ficou ótimo demais, hein, cara. Pô, porra, ficou bom pra caralho. Para de gravar isso.